E se o gesto mais simples que alguém pode fazer em silêncio fosse capaz de mudar um destino inteiro? Às vezes, não é um pedido de ajuda nem um grande discurso que revela quem uma pessoa realmente é. É o que ela faz quando ninguém está prestando atenção. Dentro de um restaurante comum, onde histórias passam despercebidas todos os dias, uma cena aparentemente pequena estava prestes a tocar algo profundo, não só em quem viu, mas em quem nunca mais seria o mesmo depois disso. Uma garçonete, cansada, mas firme, dividia seu tempo entre as mesas e um cuidado que poucos notavam. Enquanto clientes conversavam, comiam e seguiam suas rotinas, ela carregava um peso que ia muito além do trabalho. Um peso feito de amor, responsabilidade e renúncia. E do outro lado do salão, um milionário, acostumado a números altos e decisões rápidas, observava algo que não se comprava com dinheiro. Essa não é apenas mais uma história emocionante. É um retrato de humanidade, de sacrifício invisível, de escolhas feitas longe dos holofotes. Uma narrativa sobre empatia, respeito e como pequenas atitudes podem expor quem somos de verdade. Cada detalhe daquela cena começava a revelar camadas que ninguém ali esperava, nem ela mesma. Porque quando dois mundos tão diferentes se cruzam da forma mais improvável, o impacto nunca é pequeno. E o que aquele homem viu naquele instante o fez questionar tudo o que ele achava que sabia sobre sucesso, valor e dignidade. Mas para entender por que essa cena mudou tudo, é preciso olhar mais de perto para o que estava acontecendo bem ali, à vista de todos, e ao mesmo tempo invisível demais para quase todo mundo. E antes de te contar o que aconteceu depois desse momento, deixa eu te pedir algo de coração. Se essa história já te fez parar por alguns segundos e sentir algo diferente, deixa o like agora. Isso ajuda esse vídeo a chegar até pessoas que talvez estejam precisando exatamente dessa mensagem hoje. Se você já viveu uma fase em que precisou ser forte, em silêncio, ou cuidou de alguém quando ninguém mais podia, comenta aqui embaixo algo simples como "eu sei como é" ou "já senti isso". Às vezes, uma única frase cria uma conexão enorme entre quem assiste e quem conta a história. E se você valoriza histórias reais, cheias de emoção, humanidade e lições de vida, se inscreva no canal agora. Aqui, cada vídeo é feito para lembrar que ainda existem pessoas boas, escolhas difíceis e momentos pequenos que mudam tudo. Agora, presta atenção, porque a partir daqui, o que parecia apenas mais um dia de trabalho começa a revelar detalhes que quase ninguém percebeu. E é exatamente nesses detalhes que essa história começa de verdade. O restaurante estava cheio, mas o movimento não escondia o cansaço daquela mulher. A garçonete caminhava entre as mesas com rapidez, anotava pedidos, sorria por educação, mas seus olhos denunciavam noites mal dormidas e uma rotina pesada. Ainda assim, havia algo diferente no jeito dela, um cuidado que ia além do trabalho. Em um canto mais reservado, quase fora do campo de visão dos clientes, estava o pai dela, um homem com limitações físicas evidentes, sentado em silêncio. Sempre que podia, ela se aproximava, ajustava sua postura, limpava sua boca com delicadeza e o alimentava com a mesma paciência de quem entende que amor também é presença constante. Do outro lado do salão, um milionário, acostumado a restaurantes caros e serviços impecáveis, observava aquela cena sem conseguir desviar o olhar. Não era pena, era estranhamento. Algo naquela atitude simples quebrava completamente a lógica do mundo em que ele vivia, onde tudo tinha preço, mas quase nada tinha tempo. Quanto mais ele olhava, mais percebia detalhes que os outros ignoravam. A forma como ela se apressava para não chamar atenção, o cuidado silencioso, a dignidade mesmo na exaustão. Aquilo começou a tocar em algo profundo, um incômodo que não vinha do ambiente, mas de dentro. E enquanto a garçonete voltava para as mesas, tentando manter
O ritmo, o olhar dele já não era mais o mesmo, porque aquela cena tinha acabado de despertar uma pergunta difícil demais para ser ignorada. Enquanto ela seguia trabalhando, o tempo parecia correr mais rápido para ela do que para qualquer outra pessoa naquele salão. A rotina da garçonete não era apenas cansativa, era estratégica. Cada passo era calculado para dar conta das mesas, do pai e do próprio corpo que já pedia descanso há muito tempo. Não havia espaço para erros, porque errar significava perder gorjetas, atrasar pedidos, chamar atenção indesejada. E ainda assim, mesmo sob pressão, ela nunca deixava o pai esperando demais. Sempre encontrava alguns segundos roubados entre um prato e outro para garantir que ele estivesse bem. O milionário continuava observando, agora com outro olhar. Ele começou a perceber o contraste brutal entre o esforço dela e a indiferença ao redor. Pessoas reclamavam de atrasos mínimos, discutiam futilidades, enquanto aquela mulher sustentava sozinha uma batalha diária invisível. Aquilo não combinava com o cenário comum de histórias que ele costumava ouvir. Não havia vitimismo, não havia encenação, apenas responsabilidade silenciosa e uma força que não pedia aplauso. Quanto mais ele assistia, mais aquela cena desmontava certezas antigas. Sucesso, riqueza, conforto, tudo começava a parecer pequeno diante daquela demonstração de humanidade crua. E sem perceber, ele já não estava mais ali apenas para uma refeição. Algo naquele ambiente o puxava para dentro da história dela, como se aquele encontro não fosse acaso, mas um ponto de ruptura prestes a acontecer. Em um dos poucos momentos de respiro, quando o salão parecia ligeiramente mais calmo, a garçonete se agachou ao lado do pai para alimentá-lo com mais atenção. O gesto era simples, quase automático, mas carregava uma intimidade que não se aprende, se constrói. Ela partia a comida em pedaços pequenos, esperava o tempo dele, limpava com cuidado qualquer descuido, como quem já repetiu aquela cena centenas de vezes. Não havia pressa naquele instante, apenas presença, e foi exatamente ali que o contraste ficou impossível de ignorar. O milionário percebeu que aquela não era uma situação passageira, nem improvisada. Aquilo fazia parte da vida dela. Um compromisso diário que não vinha com garantia de descanso, nem recompensa imediata. Ele começou a imaginar tudo o que não estava sendo dito. Consultas médicas, dificuldades financeiras, noites interrompidas, decisões tomadas sozinha. Quanto mais ele observava, mais entendia que aquela mulher sustentava algo muito maior do que um emprego. Sustentava uma história inteira com as próprias mãos. O ambiente ao redor parecia destoar daquele cuidado silencioso. Talheres batendo, conversas altas, risadas vazias. E ainda assim, aquele pequeno espaço onde ela estava com o pai parecia protegido do resto do mundo. Era ali que a verdadeira história acontecia. E ao perceber isso, o milionário sentiu algo raro surgir, um respeito profundo, acompanhado de um aperto no peito que indicava que aquela cena ainda estava longe de terminar do jeito que ele imaginava. Alguns olhares começaram a se formar ao redor, não por empatia, mas por desconforto. Havia quem observasse a garçonete com julgamento silencioso, como se aquele cuidado fosse um incômodo fora do lugar, algo que quebrava a normalidade daquele restaurante. Um cliente cochichou algo, outro desviou o rosto. O ambiente carregava uma tensão sutil, quase constrangedora, como se a vulnerabilidade exposta ali não fosse bem-vinda, mas ela parecia não notar. Ou talvez já tivesse aprendido a ignorar. O milionário percebeu isso com clareza. Viu como a sociedade costuma reagir quando a fragilidade aparece sem aviso, sem pedir licença. Aquela mulher não estava pedindo ajuda, nem tentando sensibilizar ninguém. Ainda assim, sua realidade incomodava. E foi nesse ponto que algo dentro dele começou a se quebrar. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele se viu observando não apenas uma história difícil,
mas a forma como o mundo escolhe enxergar ou ignorar pessoas como ela. O barulho do restaurante continuava, mas internamente tudo ficava mais silencioso. Ele passou a enxergar a cena com outros olhos. Não como espectador distante, mas como alguém sendo confrontado por uma verdade simples e dura. E quanto mais os outros desviavam o olhar, mais ele sentia que não conseguiria fazer o mesmo, porque aquela situação exigia algo além da indiferença. Algo. Naquela cena abriu uma porta que ele mantinha trancada havia anos. Enquanto a garçonete seguia sua rotina, o milionário já não estava mais apenas ali fisicamente. A mente dele havia sido puxada para lembranças que quase nunca vinham à tona. Momentos em que escolheu o caminho mais fácil, em que terceirizou responsabilidades, em que acreditou que dinheiro sempre resolveria tudo depois. Mas ali, diante daquela mulher que não tinha escolha a não ser seguir firme, essas desculpas perdiam a força. Ele se lembrou de pessoas que dependeram dele e que, de alguma forma, ficaram pelo caminho. Não por maldade explícita, mas por ausência, por achar que sempre haveria tempo. Aquela imagem, uma filha cuidando do pai deficiente com paciência e respeito, o colocava frente a frente com perguntas desconfortáveis sobre caráter, presença e dever. Perguntas que não aparecem em balanços financeiros nem em reuniões importantes. O mais inquietante era perceber que ela não esperava nada de ninguém. Não havia revolta em seus gestos, apenas resistência silenciosa. E isso fazia tudo pesar ainda mais. Porque quando alguém luta sem pedir reconhecimento, a consciência de quem observa não encontra onde se esconder. O milionário sentiu o peito apertar, não por pena, mas por entender que aquela cena não era sobre ela precisar dele. Era sobre ele entender o tipo de pessoa que vinha sendo. E enquanto esses pensamentos se acumulavam, ele percebeu que já não assistia àquela história de fora. Algo dentro dele havia sido convocado a agir, mesmo que ainda não soubesse exatamente como. Quando o movimento do restaurante diminuiu por alguns minutos, a realidade fora dali começou a ganhar forma. A garçonete respirou fundo, ajeitou o avental e, por um instante raro, deixou o cansaço aparecer. Não era só o turno puxado, era a vida que continuava depois que as portas se fechavam. Consultas médicas, remédios caros, adaptações em casa, noites interrompidas pelo medo de algo dar errado. Tudo recaía sobre ela, sem pausa, sem divisão. Ainda assim, no dia seguinte, lá estava novamente, firme, sustentando a própria dignidade. O milionário começou a montar esse quebra-cabeça sem que ninguém precisasse contar nada. Os sinais estavam todos ali. As olheiras disfarçadas, o cuidado excessivo com cada centavo, a forma como ela parecia sempre antecipar problemas. Aquilo não era improviso, era sobrevivência. E quanto mais ele entendia isso, mais percebia o abismo entre o mundo dela e o dele. Um abismo não apenas de dinheiro, mas de escolhas possíveis. O que mais o incomodava era saber que aquela luta diária não vinha acompanhada de plateia ou reconhecimento. Era silenciosa, constante e invisível. E naquele ponto, ele já compreendia que aquela história não estava ali para ser apenas observada. Algo começava a se mover internamente, como uma decisão sendo formada antes mesmo de ganhar nome, porque depois de enxergar aquilo, fingir que nada aconteceu já não era uma opção. Foi ali, naquele silêncio, encarregado, que algo mudou de forma definitiva. O milionário deixou de observar por curiosidade e passou a observar com intenção. Não era impulso, nem compaixão momentânea. Era um tipo raro de clareza que só surge quando alguém entende que não pode mais voltar a ser quem era antes de ver o que viu. Ele percebeu que qualquer atitude vazia soaria falsa diante da humanidade crua daquela mulher. E isso o fez hesitar não por medo, mas por respeito. Enquanto isso, a garçonete seguia alheia a tudo o que se passava do outro lado do salão.
Para ela, aquele dia era apenas mais um. Mais algumas horas de esforço, mais algumas preocupações acumuladas. Não havia expectativa de ajuda, nem esperança de mudança repentina. E talvez fosse exatamente isso que tornava tudo ainda mais impactante. Ela não estava tentando comover ninguém, apenas fazia o que precisava ser feito. Essa distância entre as intenções dele e a realidade dela criava uma tensão silenciosa. Ele sabia que qualquer aproximação poderia ser mal interpretada, gerar constrangimento ou até colocar o emprego dela em risco. A ideia de errar pesava. Ainda assim, algo dentro dele dizia que ignorar aquela situação seria pior, porque depois de enxergar uma verdade tão clara, virar o rosto também é uma forma de escolha. E enquanto ele se levantava lentamente da mesa, ajustando o paletó, o coração batia num ritmo diferente. Não havia roteiro, nem garantia de final feliz. Apenas a certeza de que aquele passo, fosse qual fosse, mudaria o curso daquela história. Quando ele deu os primeiros passos em direção ao balcão, o ar pareceu ficar mais pesado. A garçonete percebeu a movimentação pelo canto do olho e sentiu o estômago apertar. Aquele homem não tinha a postura de um cliente comum. O jeito seguro, a roupa bem cortada, o olhar atento demais, tudo indicava problema. Na mente dela, as possibilidades começaram a se atropelar. Reclamação, constrangimento, talvez até a perda do emprego. E perder aquele trabalho não era uma opção. Era o sustento da casa, o cuidado com o pai, a linha frágil que mantinha tudo em pé. Ela tentou manter a expressão neutra, mas as mãos denunciaram o nervosismo. Apertou a bandeja com mais força, como se aquilo fosse lhe dar algum controle. O milionário percebeu essa mudança imediata, viu o medo silencioso surgir no rosto dela e, por um instante, quase recuou. Aquela reação dizia muito. Dizia que ela já estava acostumada a esperar o pior, que o mundo raramente vinha até ela com boas notícias. Ao redor, alguns clientes começaram a prestar atenção. O gerente observava de longe, tenso, tentando entender se algo estava prestes a sair do controle. Ninguém ali sabia o que estava acontecendo, mas todos sentiam que aquele encontro carregava algo além de uma simples conversa. E enquanto a garçonete respirava fundo, se preparando para ouvir qualquer coisa, o milionário parou a poucos passos dela, consciente de que aquele momento podia mudar tudo, para melhor ou para pior. Ele começou a falar baixo, sem chamar atenção, e isso por si só já quebrou a expectativa dela. Não havia tom de cobrança nem superioridade, pelo contrário. A voz dele vinha carregada de cuidado, quase contida, como se estivesse escolhendo cada palavra para não ferir. Disse que havia visto tudo, não apenas o trabalho, mas o amor. Não apenas o esforço, mas a dignidade com que ela cuidava do pai. Aquilo fez o chão emocional dela vacilar, porque ninguém costumava enxergar esse lado, muito menos reconhecer. A garçonete tentou responder com educação, ainda tensa, preparada para ouvir qualquer exigência disfarçada de gentileza, mas as próximas palavras dele a desarmaram completamente. O milionário deixou claro que não estava ali por pena, nem para causar constrangimento. Disse que aquela cena o havia feito lembrar do que realmente importa e que algumas atitudes merecem mais do que aplausos silenciosos, merecem consequência. A expressão dela mudou aos poucos, entre confusão e incredulidade. Ao redor, o ambiente parecia suspenso. O gerente se aproximou lentamente. Os clientes já não disfarçavam os olhares. Algo sério estava acontecendo, mas ninguém ousava interromper. Ela sentiu o coração acelerar, não por medo agora, mas por não saber como reagir ao inesperado. A vida ensinara a desconfiar de promessas fáceis, e ainda assim havia verdade demais no olhar dele para ser ignorada. E enquanto ele fazia a proposta que mudaria o rumo daquela história, ficou claro que nada ali era impulso. Cada palavra
tinha peso. Cada gesto carregava intenção, e o que estava sendo colocado diante dela não afetaria apenas aquele dia de trabalho, mas tudo o que viria depois. O restaurante inteiro parecia ter esquecido de respirar quando ele terminou de falar. Não houve anúncio em voz alta, nem gestos teatrais. Foi algo direto, humano, feito para proteger, não para expor. Ele garantiu condições reais para que ela pudesse cuidar do pai com dignidade, sem precisar escolher entre trabalhar até a exaustão ou deixá-lo desamparado. Nada de caridade vazia. Era responsabilidade assumida, apoio concreto, respeito transformado em atitude. A garçonete sentiu os olhos marejarem, mas segurou o choro. Não por orgulho, mas porque aquele momento tocava em algo profundo demais. Pela primeira vez em muito tempo, ela não precisaria lutar sozinha. O pai, ainda sem entender completamente a situação, apertou levemente a mão dela, como se sentisse que algo importante estava acontecendo. Ao redor, o silêncio já não era de julgamento, mas de impacto. As pessoas finalmente viam o que sempre esteve ali. O milionário se afastou sem esperar agradecimentos públicos. Para ele, aquilo não era um final feliz de filme. Era um começo necessário, um ajuste de rota. E enquanto a rotina do restaurante lentamente voltava ao normal, algo havia mudado para sempre. Não apenas na vida dela, mas na de todos que presenciaram aquele encontro inesperado. Se essa história te tocou em algum nível, é porque ela fala sobre escolhas, empatia e humanidade real. Inscreva-se no canal se você acredita em histórias que transformam. Deixe o like para que mais pessoas encontrem mensagens como essa. E escreva nos comentários humanidade se você acredita que pequenos gestos ainda podem mudar destinos. E não vá embora agora. O próximo vídeo que está na tela traz outra história intensa que começa simples, mas termina de um jeito que ninguém espera.